Estamos ao vivo? Isso aí. Só que não, né? Muito boa noite. Você está no Pô de Trás da Cozinha, o seu canal de entretenimento de cozinhas. Acho que fora a gente, só o Jacan com um pesadelo na cozinha para você ter tantas histórias assim, tantos bastidores e tantos perrengues que você pode ouvir e... só ouvir, né? Só ouvir. E conhecer. Eu sou o Rafael Guarnieri. E eu sou o Thiago Novaes. E hoje, diferentemente dos outros podcasts, até para a questão de conhecimento de todos, eu vou entrevistar o Thiago. E eu vou te entrevistar também. Muito legal. Como a gente faz com todo mundo, com você não vai ser diferente, Thiago. Conta um pouco da sua história, cara. Como você veio parar aqui nesse podcast? Como que você caiu nesse mundo, terminou o ensino médio ali, e aí? Ah, cara, a minha trajetória na cozinha, ela começa em 2015. Tinha acabado de terminar o técnico, fiz técnico em mecatrônica, trabalhava numa empresa de automação de processos e aí eu falei, eu preciso me lançar no mercado e tal, buscar uma oportunidade. Não que naquele momento estivesse ruim, mas enfim, fui lá, fiz o meu currículo, coloquei lá no InfoJobs, eu lembro, e foi uma grata surpresa porque era uma vaga que eu me candidatei e eu nem imaginava. Eu falei, eles estão exigindo algumas coisas aqui que eu não tenho a mínima noção do que é isso. Você não escolheu a cozinha te escolheu? A cozinha me escolheu. Que top. Porque eu lembro que quando eu comecei a olhar a vaga, eu vi os requisitos e eu falei, mexer com... fazer limpeza em fogão, mexer com lavadora de louças. Eu falei, cara, isso existe? Real, eu não sabia. E qual que era o chamativo da vaga? Assim, o anúncio era técnico de... Era técnico de manutenção. Então eu falei, eu terminei o técnico em mecatrônica e uma das exigências era que você tivesse alguma formação técnica. Eu falei, eu tenho. E foi isso. Enfim, aí eu fui lá. E qual que era a empresa? Pode falar? Que eu trabalhava antes. 2015 você entrou numa empresa que foi o start já da cozinha, 2015? Não, 2015 o nome da empresa é Movimatic, uma empresa que sensacional no ramo de automação de processo. Aprendi muita coisa, acho que foram 2 anos aí de muito aprendizado, muito real. Sem contar a ajuda que eu tive, né? O meu TCC do curso basicamente foi feito lá. Eu lembro que o pessoal do curso foi lá, o dono da empresa, me deu um puta de um apoio, emprestou equipamento pra gente, pra você ter ideia. Equipamento caríssimo. Falou, não, vai, usa lá. É legal essa parte. É legal demais. Legal demais. E... Aí tá, aí mandou o currículo. Mandei o currículo. Com todos os requisitos, com todas aquelas máquinas que você nunca ouviu falar. Mas assim, eu tava desacreditado. Eu falei, vou mandar. Assim como qualquer outra pessoa que tá procurando emprego, ele tá lá, manda o currículo pra uma vaga e manda pra outra. E assim, daqui a pouco você mandou o seu currículo pra 100 empresas. Você fala, se vão me chamar pra entrevista, tá bom. E aí eu mandei e tal, passou um tempinho. Me ligaram e tal, fazer uma entrevista. Eu falei, pra aquela vaga mesmo, eu falei, caramba, felizaço. Eu falei, vambora. Eu fui. E é engraçado, cara, que aquela entrevista é como se fosse uma dinâmica em grupo. Tá? Então não é só você. Tem vários caras ali e aí senta a pessoa que tá entrevistando na ponta da mesa e o restante do pessoal ali que tá concorrendo à vaga. E eu lembro que eu fui um dos últimos a falar. E aí começou um pessoal, tipo, tenho X anos de experiência no mercado e que não sei o que, tenho formação técnica. Não, eu trabalhei na Grob. Sabe a Grob ali, né? Sim. Daí eu falei, caramba,
Esse cara é Falei, brabo. cara, já era, né? Tipo, pô, Você com quantos anos? quem sou eu na fila do pão? 2015? Eu não sou tão velho assim não, mas 2015 eu tinha... 7 anos atrás. Você tá com quanto só pra te Tô com ajudar? 30. Vamos colocar 23 anos 23, assim. exatamente, 23 anos. Isso aí. E E todo mundo falando e dando aquele frio na falando, barriga. 23 anos, novinho, novinho, recém-formado. falei, cara, a única vantagem que dessa vaga aí, pra mim, no caso, é a distância. Eu moro perto da empresa e que eu tenho a formação técnica. Mas um recém-formado. Curioso de tudo. Beleza, acabou a dinâmica. Passou um tempo. A mulher da RH me ligou e falou assim: ó, você passou na entrevista e agora a entrevista é na empresa. Eu falei, meu Deus do O céu. que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu lembro que eu já tinha o Miguel, né? O meu filho mais velho. E acho que a Mayara já tava grávida do Theo, do meu segundo, né? E financeiramente pra mim eu falei, caraca, vai me ajudar muito. Muito. Em todos os sentidos, né? Não era aquela coisa, mas ia me ajudar. Então, falei, pô, preciso desse emprego, cara. Preciso mais que tudo. Eu tenho que dar uma força pra mim aí, Deus, por favor. E aí, chegou o dia de fazer empresa, me preparei pra caramba, coloquei a melhor roupa que eu tinha. Eu sempre fui dessas coisas, sabe? Ah, vou dar o meu melhor, vou fazer uma entrevista, cara. Qual é a melhor roupa que eu tenho? É ela que eu vou colocar e tem que me apresentar ali legal. Enfim, chegou o dia da entrevista, eu fui. Aí comecei a bater um papo lá com o supervisor, né, o Ernesto. E aí a gente começou a falar e tal, ele fez algumas perguntas e tipo, passou um tempo ele falou assim, ó, vou te apresentar a empresa. Eu falei, Pra quem... não, tipo assim, se eu não fosse um forte candidato àquela vaga, ele não ia perder tempo de apresentar a empresa. Eu lembro que ele fez um tour comigo na empresa. Eu falei, cara, tem que vir outro cara aqui pra, tipo, convencer ele de que, pô, o Thiago não é a pessoa certa. Aí, enfim, conheci a empresa naquele dia mesmo. Fui na oficina, fui em todos os lugares. Quando eu fui na oficina, pô, os caras lá mexendo com lavadora. Tudo aberto, aquele monte de Tudo painel, aberto. placa. Eu lembro que tinha uma CCR 100. Então, pra quem tá nos ouvindo ou nos vendo, a primeira empresa em 2015 que você entrou foi a ITW FEG, a Hobart. No ramo da cozinha, sim. Então, quando você já chegou lá na Hobart, que era lá qual que era São o bairro? Mateus. São Mateus, que era um prédio grande, né? Você chegou na oficina, viu logo uma CCR. Cara, eu falei assim, eu fiquei assustado. Falei, cara, olha o tanto de fio que tem essa máquina. E aí, tipo, pô, o diagrama, já tinha um uma entendimento, noção o Senai, o técnico e tal. A cabeça tava fresca ainda, mas eu falei, pô, aqui é a realidade, não é a faculdade ou a escola. Que tudo acontece, tudo é lindo, tem um professor ali pra te apoiar. Ali não, cara, ali você tá pra trabalhar, mostrar pro pessoal por que você tá ali, justificar todos os dias. Então, isso me assustou um pouquinho. Mas foi... Aí, beleza, né? Aí eu fiquei super ansioso. Ansioso porque, assim, me assustou, mas o lado positivo é que eu falei, cara, vou aprender demais. Acabei de me formar. É uma puta de uma oportunidade para eu desenvolver o meu conhecimento, desenvolver aquilo que eu aprendi, né, no 2 anos de técnico, conhecer pessoas. Falei, cara, que é a empresa ideal, empresa dos sonhos. E aí passou um tempo, me ligou, cara. Venha. Falei assim, pô, você foi aprovado. Cara, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu falei, pô, eu vou conseguir, acima de tudo, dar um pouco mais de algumas coisas pra minha família, sabe? Meu filho, essas coisas. Eu acho que principalmente nessa idade, 23 anos, pra galera que tá começando agora, 17, 18, ou até mesmo com mais idade que isso, quando a gente estuda, parece que a gente
precisa de um carinho no ego, que é uma evolução, né? Exatamente. Ou às vezes com cargo, ou às vezes nessa idade, com certeza todo mundo prefere o dinheiro, isso dá aquele up para mais algum tempo, né? Exatamente. E para mim foi legal, porque saí do técnico, fui parar numa multinacional e... Mas aí você chegou lá, e aí? Tipo assim, mas Não, entrou na empresa, colocaram você para trabalhar no quê? No escritório? não, na Te verdade... deram um treinamento? Como é que é pra galera? Desculpa até ficar te perguntando isso, mas eu acho que é legal e a gente precisa fomentar esse mercado com novas pessoas, porque falta mão de obra. É inacreditável, mas tanto para os clientes, quanto para quem precisa contratar, falta mão de obra. Sim. Então, a gente mostrar como que é esse frio na barriga, esse medo, é interessante para a galera. Então, você chegou lá, máquina que você nunca viu na vida, aquele monte de fio, deu vontade de ir embora, eles te deram um treinamento, como é que foi? Como é que foi o desenrolar de técnico ali? Eles me deram um baita de um suporte, desde quando eu cheguei, eu fui bem atendido, sabe, bem recepcionado por todos, e aí você vai fazer treinamento, cara, não tem, pelo menos na ITW é assim, você é técnico, cara, você vai ter que aprender pelo menos o básico ali. Então eu lembro que eu fiquei 1 mês e meio, 2 meses fazendo treinamento e eu saía com um técnico para entender como é que é o campo, né? Então eu fiquei intercalando. Ficou híbrido ali. Uma treinava semana e saía para ver. Treinava e saía para para ver. ver. E assim foi indo, aí foi aprendendo, via no treinamento, aí chegava na rua totalmente diferente do que a gente tá vendo lá. E aí, cara, aí você vê o que de fato é O que te espera. por detrás da cozinha. Você lembra até hoje qual a primeira máquina que você consertou? Eu pergunto assim, você treinou, o treinamento não consta, ir com um técnico junto não consta, mas eu quero aquela primeira vez que você falou, Thiago, você vai sozinho hoje olhar aquela máquina. Cara, olha, acho que o supervisor lá, o programador chegou e falou assim, ó, a gente vai te dar um carro pra você já começar a ir sozinho e entender como é que é a rua, como é que funciona e tal. Falei, é sério? E aí, pô, você fala, caramba, agora é a hora, né? Beleza, fui. Acho que a primeira máquina que eu mexi foi uma Ecomax 500. Já foi uma lavadora de louça. Uma lavadora de louça. Parada, você chegou e... Você lembra a sensação? Ah, tá maluco. Você olha pra máquina, a máquina olha pra você e o pessoal já começa a... Cara, dá um frio na barriga, você treme e aí você fala, caramba, e agora? Você consegue se ver o Thiago de 7 anos atrás, tipo assim, qual que foi a visão que o cliente teve de você? Você chegando, já tem aquela tensão de dirigindo o carro, porque muitas vezes, pelo menos eu falo por mim, a gente não tinha carro para ficar zigue-zagueando. Aí te deram um carro, você chegou, teve que achar um lugar para parar, desce, entra, se apresenta pro cliente, você consegue lembrar, você imaginar a sua cara como era? Sim, perfeitamente, e tudo isso conta, tá? Tudo isso é importante falar, que assim, a partir do momento que você sai da empresa ou da sua casa para ir trabalhar, cara, ligou o carro, tá na rua, ali você já tá trabalhando, então você tem que ter todo um cuidado, prestar atenção, você tem que montar ali como é que vai ser o seu dia. Então você tem que, claro que no começo você vai patinar pra caramba, você vai falar assim, pô, vou atender um cliente, vou atender os clientes aqui perto de casa e depois por último eu vou no que tá lá no centro. Pô, não faz sentido. Você vai atender o último que tá lá no centro pra você pegar trânsito voltando. Talvez você não vai nem conseguir atender o cliente lá. Então são essas pequenas coisas que fazem a diferença na vida do técnico hoje. Claro que com o passar dos anos a gente vai adquirindo essa experiência. Mas eu lembro, cara. Eu falei, pô, e aí você chega no cliente e a dúvida ela vai existir. E aí naquela época eu lembro que tinha suporte na ITW, cara, eu liguei pro cara. De cara? Liguei, eu sabia como é que a máquina funcionava. E só que assim, pô,
Ó, tô com a máquina aqui, a máquina não tá funcionando, cara. A máquina, cara, ela não enche e tal, que não sei o quê. E aí eu falei, eu vou embora, cara. Sério mesmo? Não, Você eu ficou com medo? pensei, eu falei, pô, não, Não vai dar pra mim. não, já deu no meu, tô no meu limite, e, cara, qualquer coisa que eu fizer daqui pra frente é capaz de piorar a situação. E aí, tipo, com o técnico, aí, mas assim, primeira semana, primeiro dia, você fica com esse desespero. Mas, por fim, era pressostado. É. O que eu acho legal é exatamente lembrar hoje e falar, caraca, aquele negocinho hoje esse negocinho era desse tamanho, aquele problema, né? Era uma coisa tão, não digo simples, eu digo hoje olhar para trás é muito engraçado. E você, tá, então você entrou, começou a trabalhar, passou os perrenguezinhos do começo. Quanto tempo você ficou na ITW? E o que você foi fazendo lá? Você ficou quanto tempo como técnico fazendo isso? Só pra gente resumir, porque senão a entrevista tem você também, eu sei que você tem bastante história. Eu fiquei de técnico de campo, acho que em 2015, 2 anos. Depois teve um processo seletivo lá, e pra parte administrativa do suporte técnico, eu falei, pô, vou pra cima. Em 2 anos você foi pra suporte técnico? 2 anos. Aquele cara que já atendia era do suporte técnico? Exatamente. 2 anos. 2 anos você virou aquele cara que dava suporte para outros técnicos? O cara que eu liguei foi o cara que eu virei. Esse cara saiu, foi mandado embora? Esse cara saiu. Então, ele devia ter falado, ô Thiago, se vira aí. Se vira. Brincadeira. Mas E assim foi minha trajetória na ITW. Então, fui para o suporte em 2017, fiquei até esse ano. Saí agora em abril, né? E aí lá, cara, você tem uma visão macro do negócio no suporte. Porque quando você é técnico, o seu objetivo é consertar máquinas, né? Claro que tem outras coisas, você tem que ser um bom técnico e tal. Mas na parte administrativa não. Você tem que, desde o começo até o fim, você tem que entender do processo. Saber lidar com pessoas. Então, a suporte técnico, eu atendia mais de 50 empresas. Então você fazia o suporte técnico para as credenciadas da Robert. Então, um cara que era credenciado ligasse para a Robert. Cara, eu tô aqui na frente da máquina. O Thiago. Vai pro Thiago. 50 empresas. 50 empresas. E se a empresa tem 4 técnicos, se a gente calcular por baixo, aí uns 200 técnicos, você falava. Por aí. E aí, cara, pra mim, cara, o suporte ele tem que existir, mas ele não pode ficar ali com a função de ficar apagando incêndio. Então, o que a gente vai fazer para resolver isso? Precisa fazer treinamento, precisa qualificar a equipe, certificar que a equipe está qualificada. Porque eu preciso ter a certeza que quando o cara me ligar é bomba. O cara não pode tomar o meu tempo, porque ele... Tá ligado na tomada, de disjuntor, né, não tá ligado, não pode. Mas acontecia. Muito. Gostei do muito, foi bem, tem bem técnico, rápido. Tem técnico que, cara, eu entendo porque eu já tive na pele, mas tem técnico que, às vezes no momento de desespero, fica meio que sem saber o que fazer, então... Fica cego, né? Fica cego. Tem aqueles que é robô, né? São robô que, tipo, tá na máquina, pô, vou ligar, aperta o botão. Agora desliga a máquina. Faz o quê? Tem esses técnicos também. Então, o trabalho lá, acho que, inclusive, acho que tá acontecendo ainda, trabalho de qualificar a equipe. O segredo pra mim, na minha opinião, cara, qualifica a equipe. A sua equipe os seus credenciados tem que estar qualificado, cara. Aí o suporte flui. Vai embora. Com essa pandemia, até os treinamentos presenciais, que eu acho que é essencial. Eu, pelo menos, Rafael, não sou muito adepto a treinamentos virtuais, não consigo fazer curso nenhum online. Então, eu acho que com a pandemia, o nível de conhecimento da galera foi caindo e a taxa de ligação pro Thiago aumentou absurdamente, né? Aumentou. E aí, em 2017, só tinha eu no suporte.
foi estruturar a equipe a partir de 2019. Que aí teve uma reformulação na ITW, parte de assistência técnica, e aí fizeram uma estrutura bacana, né? Mas antes disso, não, era só eu no suporte. Então, assim, eu não dava suporte, eu apagava incêndio. Isso cansa, Né? né? Lá o 80-20 era real pra mim no suporte, porque, tipo assim, cara, esse BO que tá acontecendo é 80. 80 é quando, tipo, é prioridade, né? O Pareto ali, né? É, exatamente. E aí, é esse cara que eu vou atender agora. O 20 vai ter que esperar um pouquinho. Quais eram os principais clientes da Robert, assim, de cabeça você lembra? Porque eu sempre escutei isso, 80-20 na Robert, e eu sei que ela atende redes grandes, né? Como alguns supermercados. Quais eram os maiores, assim, os principais? Depende. Lá tem a divisão, né? Tem o Food Retail e o Food Service. O Food Retail, ele atende mais, são grandes redes, mais de supermercado, as coisas. Food Service, ele atua mais na frente de bares, restaurantes, hospitais. Então, a ITW hoje, ela é bem segmentada nisso. Mas assim, se a gente falar da panificação, tem vários clientes, né? Tem o Carrefour, a gente já teve contrato de preventiva com eles, determinado período. Quando a gente fala Carrefour, todos os A Carrefour rede têm a Carrefour, máquina. todos. Você tem uma noção de quantos são? Ah, não, de cabeça assim não. Mas é muita coisa. Mas tinha bastante. Tem pegando aí pro lado da hamburgueria, tem o Madeiro, tem o Outback, assim, que são as contas-chaves hoje, né? São os nossos, né? São os clientes 80 da ITW. São os 80, acho que eu já entendi. Né? E esses são os clientes que, querendo ou não, a gente tem que tem que ter um olhar mais atencioso para eles, né? Tratar eles de uma forma especial. E a gente faz isso acontece lá de fato. Acontece a risco, 80-20 lá funciona. Nossa, legal. Cara, quando você é bem legal, entendeu o que é 80-20, cara, dá pra você levar pra sua vida também. Prioridades. Prioridades. E assim, pra resumir, a ITW é uma escola, cara. O cara que vai pra lá, ele vai visualizar tudo ali. Tudo que você possa imaginar que acontece dentro de uma cozinha, de empresas, pessoas. É uma multinacional, né, cara? É um fluxo de informação muito grande. Né? É muito grande. E você participou, subindo pro escritório, você começou a presenciar isso na veia, né? E assim, a cobrança ela é maior. Então, assim, por que eu falo que é uma escola? Porque você tem que ser disciplinado. Tem que ser um cara organizado, tem que ser disciplinado, tem que ser um cara de ação. Você não pode ser muito passivo, sabe? Você tem que ser um cara de ação. Pô, tá acontecendo bem ali, o que você vai fazer? Com quem você tem que falar pra resolver? O que você vai fazer pra resolver? Entendeu? Então é isso. E a equipe lá é muito boa, né? A equipe lá é muito boa. Tem pessoas ali sensacionais. Pessoas que me ajudou pra caramba. O Wagner, pô... é uma pessoa que eu tenho um apreço porque ele manja muito, cara. Parte fiscal. Então, você vê, a parte administrativa você consegue ter uma noção de todas as outras áreas. Parte fiscal, comercial. O próprio Gabriel, que já esteve aqui com a gente. Cara que, pô, são pessoas ali fantásticas. Então, o que é legal, aparentemente, o Por Detrás da Cozinha traz tanto algumas histórias de cozinha, mas trouxe a história de um cara de 23 anos que conheceu a cozinha, depois subiu para o escritório e teve todo um know-how de como funciona o escritório, como os processos funcionam, como que é o fluxo de informação, como lidar com pessoas, como responder e-mail, como atender telefone. Exatamente. Então eles te formaram como, vamos dizer, como um homem. De repente, o resultado do que você é hoje é graças a uma empresa de cozinha. Porque às vezes a gente só fala de cozinha, é muito engraçado que eu falo de cozinha, a galera, na cabeça da galera vem o forno de casa, né, o fogão de casa, o micro-ondas e a geladeira. Acabou.
E a galera não tem noção que tem uma multinacional que tem tudo isso que, de repente, um cara, um menino que está se formando agora, um garoto que está se formando até numa faculdade, pode encontrar um futuro brilhante aí numa empresa desse segmento, né? Encontra. Pra mim, eu sou uma pessoa que sou muito privilegiado de fazer parte. Eu fiz parte da ITW da história. Fiz parte da cozinha. Faço parte da cozinha. Por mais que eu não esteja mais atuando, mas eu falo pro pessoal, cara, eu saí da cozinha, mas a cozinha não saiu de mim, cara, e não vai sair, porque eu gosto. E assim, só pra gente finalizar, pra gente inverter aqui os papéis, a essência do Thiago é essa. O suporte foi legal, porque eu falei, vai de encontro com aquilo que eu acredito. Que é resolver problemas e satisfazer o cliente. E satisfazer o credenciado. A maioria dos credenciados eu sempre me dei bem. Porque eu sempre joguei com os caras. Sempre. Sempre. E não com má intenção. Não. Esse cara ele tem que ser meu parceiro, cara. Ele tem que ser meu parceiro. Ele tem que olhar pro lado e falar, pô, o Thiago tá aqui. Então sempre fui assim. Essa é a minha essência. E com tudo que eu faço também, pô, eu tenho que satisfazer. Tenho que satisfazer. E não me frustro quando eu não consigo satisfazer também. Acho que faz parte da evolução. É super normal. Hoje eu tenho essa maturidade, né? Pra entender isso. Mas, de forma resumida, tá aí. Thiago, 7 anos de cozinha. Muita vivência, muita experiência. Inclusive, a gente se conheceu na cozinha, né, Rafa? Fazendo manutenção. Varanda, pô. Varanda grill. Eu mexendo com uma CCR, você no forno lá. Você vê que legal. Se não fosse a cozinha, talvez a gente não estaria aqui hoje. A gente não teria se conhecido. Olha o que a cozinha proporciona pra geral, né? É um mundo muito, muito bacana. É isso aí, cara. Vamos inverter os papéis agora, né? Bora falar. Acho que a gente tá aqui pra falar. De forma resumida, dá pro pessoal entender um pouquinho aí, né? Eu acho que deu pra ter uma bela de desenhar uma boa trajetória aí. Legal. E aí, agora vamos lá, Rafa. Agora a gente quer ouvir um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória, como é que você iniciou na cozinha, como é que foi o start ali, como é que você caiu, que você foi parar nesse mundo. Você lembra? Lembro, cara. Não tem como esquecer, né? Eu tinha 17 anos e eu trabalhava como ajudante de pintura. Então, todos esses prédios que tinha aí, eu ajudava a levar as latas de tinta. E eu não achava legal aquilo. Mas você era um cara que ficava... Você não é os caras que ficavam pendurados, não? Eu abastecia aqueles caras de X andar em X andar, eles tinham que pegar uma tinta, uma massa lá, uma textura. Uhum. Então eu tinha que levar a massa e deixar lá, e quando eles chegassem na janela, eu passar para eles. E eu falei, cara, acho que não é isso aqui que eu quero, não. E aí uma galera da vila, todo mundo entrando no McDonald's. E tipo, eu falei, pô, mas fazer hambúrguer também não é o que eu quero. Mas a galera falou, mas os caras pagam condução e come lanche todo dia, e você já vai estar lá perto dos lugares, de repente você faz um curso. Eu falei, eu vou. Pum, entrei lá no McDonald's. Aí no primeiro ano, assim, eu já conheci o pessoal da manutenção, porque eu acho que eu fui muito sempre pensando como crescer, né? É uma coisa minha, de como eu posso crescer, E aí eu vi o cara da manutenção e falei, a roupa do cara já é diferente. Esse cara ganha mais, certeza. Então eu falei, vou colar nesse cara e vou tentar entender o que ele faz. Aí encostei, acho que na época a manutenção era o Anderson, e conversando com ele, eu faço isso aqui, eu faço aquilo ali, eu falei, e no McDonald's, pra quem não sabe, o cara desde da chapa que faz o hambúrguer, até o ar-condicionado, ou condicionador de ar, até os encanamentos, as lâmpadas, tudo é uma manutenção que cuida. Só que até aí eu não tinha essa noção, né? Eu só queria ganhar mais, cara. Então eu já estava dentro da cozinha ali, entendendo o que era uma chapa, já entendia como funcionava lá no McDonald's, era Taylor, Macon, Frymaster, então eu já tinha uma noção de como funcionava os equipamentos. Uhum. Mas eu falei, eu preciso ganhar mais, né? Porque eu ganhava acho que R$300 por mês. Caraca. Eu
falei, meu, preciso Era ganhar grana, mais. né? Não era. Não era? Não era. Ai, cacetada. Isso a gente tá falando de 2015. Certo. Não, desculpa, 2005. Eu falei, pô, 2015 foi quando eu comecei. Desculpa, 2005. E aí encostei nos caras, e aí comecei a ser o ajudante. Ajudante dos caras. Eu com roupa de cara que fazia hambúrguer, ele com a roupa de manutenção. Então, hoje a gente vai fazer a exaustão. Vamos limpar todo esse exaustor. Eu tava lá, todo eu, sujo de gordura lá. Ganhando o mesmo salário, mas eu falei, mas eu tô aprendendo. Isso pra mim, eu falei, velho, eu tô fazendo uma faculdade grátis aqui, pelo menos um técnico grátis. E aí comecei, não sabia nada. E aí teve um dia marcante pra mim, que eu já tava pelo menos uns 3, 4 meses acompanhando os caras. E aí eu comecei a fazer o Senai. E aí já comecei a entender o que era série, o que era paralelo. Tava me achando eletricista. Você fez elétrica no Senai? Eu fiz aquele eletricista de manutenção lá e tal. Já aproveitando o gancho, tá? Rapidinho. Hoje, qual que é o conselho que você dá pra essa molecada que quer fazer o Senai aí? Cara, hoje... Quer mexer com manutenção. Hoje, se eu pudesse, se eu tivesse esse direito de falar pro cara escolher alguma coisa, eu falaria pra ele escolher um curso esses cursos, eles chamam de formação continuada. Certo. De 3 meses, 4 meses, 1 mês, 2 Tiro meses. curto. Tiro curto, porque ali, ele tem um conhecimento para apresentar para quem precisa, mesmo que seja um robô. Então, o cara foi lá, aprendeu a emendar fio e medir se tem intenção ou não. Então, eu pego um cara desse e faço ele fazer só esse trabalho na minha empresa. Uhum. Então, e ali ele vai descobrir se aquilo ali é o que ele quer ou não. Então, de repente, o cara vai fazer um técnico de 1 ano e meio, 2 anos, e vai chegar depois de 2 anos e falar, eu não quero fazer isso. Meu irmão foi Tem por esse caminho aí. Os caras, eu fiz técnico mecatrônica, a maioria da galera não seguiu. Então, enfim, cheguei e fiz o Senai, e aí um dia eu tô lá mexendo no sistema de bebidas, e chegou o chefe da manutenção. Certo. Aí já era o técnico de manutenção, Rafael, e ele não tava, e a torre parou, não tinha refrigerante, eu tava lá mexendo. O cara chegou e falou, o que você tá fazendo aí? Eu, bom dia e tal, não sei o que, não, é que aqui é um circuito paralelo e né, você tá todo achando que você é o cara. Ele falou assim, tira a mão daí. Desse jeito. Você não pode mexer nisso daí. É até legal você mexer, que tem interesse, mas não é pra você mexer, é perigoso, você não ganha pra isso. Cara, eu me senti muito mal. Eu te juro que eu saí, eu fiquei mal pra caramba, eu saí, peguei o telefone, liguei pro manutenção e falei, eu vou me formar em técnico, vou fazer engenharia, ainda vou encontrar esse cara. E o Rafael, que eu queria trazer aqui pra conversar, ele lembra disso até hoje, cara. Porque nesse dia eu liguei pra ele e falei, eu me senti muito mal. Ficou malzaço. Mal porque ele não tava errado. Eu não era nem capacitado nem habilitado pra fazer aquilo, mas... A forma que ele conduziu. Não, acho que ele fez até o certo mesmo, mas o ego, sabe? Entendi. Aquele ego me magoou. Enfim. Aí, saí do McDonald's, comecei o técnico mecatrônico, tal, e aí o McDonald's falou, os caras dos próprios técnicos que eu conhecia, falaram, Rafa, não quer voltar já como técnico? Voltei. Aí já voltei treinando com um cara, tal. Aí fui entender onde eu tinha caído, na enrascada que eu tinha caído. Porque ali, então você imagina, você fez técnico mecatrônica também sem... Você sabe que a gente conhece um pouco de hidráulica, um pouco de pneumática, um pouco de eletrônica, um pouco de elétrica, e a gente não conhece nada. Exato. A gente é bem raso. Só que chegou lá, tinha ar-condicionado, tinha máquina de sorvete, tinha balcão refrigerado, tinha câmara frigorífica, tinha os caixa, tinha tudo, cara. Então eu falei, meu Deus do céu, ali começou a cair os cabelos, mas eu fiquei ali tipo 2 anos, e ali sim eu aprendi. E aí dentro do McDonald's eu comecei a fazer engenharia eletrônica, e aí foi quando apareceu a oportunidade de ir para a Ingefood, para ganhar mais. Mas aí, hoje, você entende que ali foi só a forja mesmo. Onde você foi, esses 2 anos foi da mesma forma que você falou que a Hobart te formou, certo. Eu acho que o jeito do Rafael, o sentido de urgência, a velocidade de ter que fazer algo, que você imagina 1h da tarde, 12:30, no Mac Dia Feliz, que só tem que fazer não sei quantos 1000 Big Macs lá, a chapa para. Quantas vezes a chapa do McDonald's tem 2 platens, que é a parte de resistência de cima e a resistência de baixo, platen superior e platen inferior, e 3 platens que são as mais modernas. Aqui trabalhando esse lado e esse outro a gente mexendo.
Nossa. Com a chapa ligada e a gordura comendo, pingava no braço Perrengue. a gordura. Isso aí é um perrengue. Então, ali, o que tinha virado normal para mim, quando eu fui para Ingefood, fascinado pelo forno Hatron. Então, você imagina, eu formadinho em tecnomecatrônico, comecei a fazer engenharia, achando que eu sabia alguma coisa, os caras me apresentou o forno Hatron. Nossa, eu paguei um pau, falei, quero ir na hora. E ganhava mais ainda, aí pum, fui. Aí, aquele Rafael que tinha um sentido de urgência, uma velocidade, engajou com uma outra coisa, e aí eu comecei a me dar, acho que um pouco melhor, e desenvolver uma coisa que gerava um valor legal. Então a gente começou a receber, eu no caso comecei a receber um pouco melhor, e aí fui trabalhando com isso, aí conheci lavadora Winterhalter, e aí depois saí da Ingefood, fui para Fast Kitchen, aí conheci a Hobart, aí comecei a conhecer um pouco de lavadoras, aí conheci um pouquinho também dos equipamentos da Middleby. Aí em 2017, 18, eu saí e fui para 3R. E aí o que eu achava que era ruim, piorou. Você falou, pô, agora é outra coisa. Não, porque na cabeça do técnico, até para a galera que pensa em hoje montar alguma coisa, então você mesmo falou que no escritório você tem toda aquela burocracia, aquela metodologia de atendimento, toda aquela burocracia chata de escritório. Eu não tinha isso, mas eu achei que eu ia abrir minha empresa e também não ia ter. E aí eu conheci o escritório também. Aí na 3R eu conheci o que era ter que cotação, mandar e-mail, aprovação, negociar com o cliente, receber calote. E aí sim, eu acho que encaixou a última peça para eu me formar num Rafael de cozinha. Então, acho que de forma bem resumida, para não ficar pontuada, esse Rafael que é hoje é o Rafael do McDonald's, que tinha que arrumar a fritadeira com ela funcionando, que já tomou muito choque, que já explodiu muita placa, que já fez muita arte no McDonald's, que aprendeu muito com um pouco mais de maturidade de entender pessoas, de entender solução de problemas, de aprender, acho que a gente ouviu no primeiro podcast, o ato de servir. Sim. Porque quando você trabalha para alguém, você é o que você falou, você pensa em executar aquela tarefa, alguns de qualquer forma, outros com uma qualidade a mais, mas aquela tarefa acabou. Quando você vai subindo na escala ali no organograma de alguma empresa, você começa a ter um entendimento que não é só a máquina, não. Tem uma pessoa do outro lado que quer ser bem tratada, que quer ter um preço justo, que quer... enfim. Aí entra um pouco do ato de servir. Então, o seu início na 3R, Rafael, ele teve que ser tudo, praticamente. Teve que ser o administrativo, teve que ser o comercial, a de negociação, teve que ser o técnico. No começo foi meio que até loucura. Eu nunca quis abrir nada. Meu sogro, até o Reinaldo, sempre falou, cara, você tem um jeito, tal, você vende bem, você tem a técnica. Ao mesmo tempo que ele falava isso, ele falava, um técnico dificilmente vai ser um administrador. E eu não entendia muito bem isso. Ele com 30 anos de administração de Mercedes-Benz, conhecimento total dessa burocracia de escritório. Uhum. E eu falava, escritório é uma moleza, velho. Vai lá arrumar um forno CC, um CC uns fornos antigos aí que você vai ver. E aí sim, quando eu abri a empresa, eu vi que o chicote estralava, porque aí eu tinha que fazer tudo. E aí eu caí em alguns clientes chaves, aí sim a gente foi montando a equipe, porque não dá para ficar sozinho. Aí fomos aderindo sistemas, alguns aplicativos para ajudar, e hoje a gente consegue, até de forma enxuta perante alguma galera do mercado, fazer um atendimento legal. Mas o que eu vi, a trajetória de quase todo mundo, de alguns técnicos, de algumas empresas, é essa. Então, se a gente pegar os principais do mercado aí, era técnico de uma empresa, então por algum motivo as ideias não casavam, abriu o negócio dele, viu uma realidade maluca
Mesmo assim, ele manteve a identidade dele, ou seja, eu acho que cada empresa, cada assistência técnica mantém um pouco da identidade do dono. Então, ou ele é muito bom na técnica, ou ele é muito vendedor, ou ele é médio nos dois. Sim. Carrega um pouco da identidade do dono. Mas acredito que a boa parte das empresas de assistência técnica hoje é um cara que trabalhou muito tempo, saiu, ou hoje ele trabalha ele mais 2, ele mais 3, ele mais 4, acho que é a média do mercado aí. Eu acho que hoje, dificilmente você vai ter um cara que é dono de uma empresa que não tenha passado pela cozinha. Ou que tenha um mínimo de conhecimento da cozinha. Só um Eu administrador. posso estar enganado, tá? Tipo assim, diferente de o cara vai falar assim, vou abrir uma empresa. Aí o cara, pô, você não precisa ter conhecimento, talvez, do produto que você vai vender. Você vai conhecer ao longo do tempo. Mas, às vezes, você conhece do processo. Acho que cozinha é um pouco diferente. Cozinha, pelo que eu vi aí, durante esses 7 anos, a maioria do pessoal foi o que você falou. O cara, ou ele foi um técnico, ou ele trabalhou numa empresa que vende equipamentos. Ele passou na cozinha. Eu nunca vi alguém assim, tipo, chegou do nada e falou assim, vou abrir uma assistência técnica. Até porque não tem como. Não tem porquê, né? Não tem muito faro para isso. Não. Eu vejo muita gente querendo fazer certas coisas sem ter... Acho que a gente conversou isso com o Gabriel, sem ter muita raiz, né? Você não tem muita base sólida para debater. Então, eu já tive que cair em debates com clientes para provar que... Porque, pensa bem, a gente vai para clientes grandes, clientes que tem pessoas lá dentro que a gente vai conversar, que são engenheiros, que são arquitetos, que são, enfim, cargos, e de repente ele não vai aceitar comprar a sua ideia logo de cara. Dificilmente. E a gente com cara de jovem, né? Acho que você é muito mais que eu acho que eu rodei um pouco sem óleo. Mas... Hoje com meus 36 anos, hoje acho que eles aceitam bem mais, mas no começo não aceitavam. Eu lembro até hoje, eu tinha uma MTF, que é uma máquina túnel da Winterhalter, e toda vez, tipo assim, tava funcionando a máquina parava. Pum! E a máquina lava 1.000 pratos por hora. E eles atendiam eles serviam 1.000, de 800 a 1.000 refeições por dia. E a máquina parava, do nada. E os caras me ligavam, eu ia, a máquina funcionava. Eu ficava lá 1, 2 horas, a máquina funcionando. Eu ia embora, a máquina parava. Aí eu voltava, abria a máquina, procurava alguma coisa, a máquina não parava. A gente até ficou brincando de imprimir uma foto minha, deixar lá olhando pra máquina. Eu ia embora, a máquina parava. Aí um dia eu olhando, ainda falei... O cara pegou e falou, chama seu chefe, velho. Você não consegue resolver? Chama seu chefe. O que não dá, eu tenho uma máquina de X mil aqui que não funciona. Se vocês não têm capacidade, chama... O cara acabou comigo. Cara, aí já é um pouco de... Atribui 100% a responsabilidade pra você nessa hora. Cara, naquele momento eu nem consegui chamar no peito. Aí eu liguei pro meu chefe, falei, tá acontecendo isso. Não vou conseguir ir. E eu falei, fila da mãe, já regou. Já viu que era BO também, falou, se aquele ali já tá queimado, eu vou lá pra me queimar também. E aí caiu um pouco vamos chamar de sorte, a máquina parou comigo lá. É a melhor coisa, cara, pro técnico. O cara saiu, acho que foi a vibração da energia do cara. O cara brigou comigo, ele saiu, a máquina parou. Pum, eu falei, obrigado. Agora eu já sei que a máquina para, agora eu vou atrás de onde é que ela parou. Thiago, um pedacinho de fio assim, que encostava na lata, mordeu. Certo. Então você imagina uma máquina de 3 metros, você achar um pedacinho de fio. Eu achei, levei na mesa dele e falei, achei. Ele falou, não é isso. É alguma peça em curto, por desarmar o disjuntor, deve ser alguma bomba, que não sei o que. Eu falei, é isso. Mas derrubava o disjuntor ou DR? Derrubava o disjuntor. Disjuntor? Porque ele fechava um curto, sim, 220 ali e tal. Eu falei, é isso. Ele falou, não é. Não é isso. E ficou batendo o pé comigo. Eu falei assim, seguinte, se for isso,
você começa a me respeitar. Se não for isso, eu não volto nunca mais. Caramba. Tipo assim, ou é ou não é. Ou é ou não é. E eu com cagaça do caramba, né? De não ser, né? E a máquina nunca mais parou. E aí, quando eu saí dessa empresa, eles me deram um contrato de manutenção para cuidar de todos os equipamentos por conta dessa chamada no peito, dessa sorte, mas de solucionar esse problema. Eu acho que uma história legal nessa minha trajetória foi essa. Hoje, a 3R existe mais por conta desse pedaço de fio. Caraca, que legal, né? Tipo assim, você olha hoje e fala assim, caramba. E assim, é legal você falar isso, inclusive pros técnicos aí que vai assistir, que dificilmente o cara pega um BO. O BO dá na mão dele. Dificilmente. Aí o cara vai embora. Eu já passei por isso. O cara vai embora. Aí o cliente liga, a máquina parou de novo. Aí você volta lá, a máquina funciona. Aí você vai embora. Todo mundo pegou isso. Todo já, mundo. Né? Mas assim, foi legal que aconteceu isso com você, porque é o que você fala. Hoje você é grato por um pedaço de fio, né? Cara, e eu costumo dizer pra todo mundo, até pra quem trabalha comigo, que o melhor técnico é o técnico que pegou várias experiências ruins. Ou seja, a quantidade de experiências que ele teve. Então ele foi lá e pegou fritadeira com um problema assim. Hoje ele já não tem mais medo de fritadeira. Aí ele pegou lavadoras com vários tipos de problema e foi solucionando, ou com um suporte, ou com outro técnico ajudando. Ou seja, o acúmulo de experiências pode ser até um pouco negativa. É o que forma hoje um técnico hábil e um técnico bom. Essa é a minha opinião, é o que o Rafael Guarnieri passou. Então tudo que eu fiz de errado e de certo na minha trajetória de McDonald's, Ingefood, Fast Kitchen em 3R, hoje me dá uma garantia, uma tranquilidade de atender. Hoje o cara me liga e fala, Rafael, tô com um forno Hatchman aqui, você pode vir olhar? Posso. Uma lavadora Winterhalter, uma lavadora Hobart, uma broiler. Hoje vai tranquilo, por conta de experiências. Então, para você que está querendo começar, para você que está na área desmotivado ou cansado, cara, é isso. A vida de técnico, e eu acho que não é nem só técnico de cozinha. Técnico. Cara, são experiências. E nada como um dia após o outro. Você vai dormir hoje com um problema gravíssimo, amanhã você vai acordar, vai olhar para aquela máquina diferente e ela vai se resolver. Você vai falar, caraca, era isso, esse problema não era tão grande assim. Exatamente. E vamos pro próximo. E aí quando você encontrar aquele problema de novo, você fala, opa, isso daí eu acho que é aquilo lá, eu já peguei isso daí. E aí você resolve, você fala, caraca, tá começando a gerar uma biblioteca aqui dentro que tá me deixando um pouco mais leve. E eu acho que, não sei se para todos funciona assim, eu tenho uma memória um pouco legal. Curso é legal, estudar é essencial, se manter atualizado, fazendo curso nos fabricantes. Eu acho que é importante. Essencial. Isso é importante. Mas o ato de trabalhar, dia, pegando... É isso para que de vai. fugir dos problemas, para de fugir dos BO. Apareceu um BO grande, é esse BO que você tem que pegar, cara. É esse BO que você tem que ir pra cima. Porque se você pegar só BO simples, aí eu acho que você não você fica não estagnado, consegue. né? Você fica muito estagnado naquele círculo vicioso de que resolver que você vai resolver aquele problema e aí começa a soberba, né? Caramba, eu sei muito. Cara, assim, com 7 anos hoje, eu não sei de nada da cozinha, porque é um mundo muito gigante. E assim, é legal isso, Rafa, porque os clientes, às vezes eles te chamam, falam, pô, minha máquina tá parada, você vai lá 10 minutos e você resolve. E aí você, na hora do faz-me rir, você vai lá, fala assim, é tanto. E o cliente fala, pô, você ficou só 10 minutos, você vai me cobrar tudo isso? Fala assim, amigão, você não tá me pagando por 10 minutos, você tá me pagando por 7 anos. Ou por uma vida. Ou por uma vida, você tá me pagando por isso aí que você falou, Uma vida técnica. Trabalho, a consistência ali na cozinha. Cara, eu já fiz muita besteira em cozinha. Não, hoje eu olhando pra trás dá pra ver que a gente aprontou. Nossa, demais, é o que você falou, é queimar a placa, é que não sei o que. Mas é assim, eu sempre tive a humildade de reconhecer. Já falei pra cliente, já falei, pô, tô começando agora. Obrigado pela oportunidade. Talvez o que eu vou fazer aqui hoje
talvez eu não seja assertivo, não vou conseguir resolver esse equipamento. Cara, isso é raro, viu, Thiago? Porque eu acho que tem muita gente que não assume erro de nada na vida. Então, Não. assumir um erro pro cliente, eu acho que é complicado. E outra coisa que você É. falou, tocou num assunto, eu acho que não sei se é a vida do ser humano ou a vida técnica, depois a gente pode debater isso fora do podcast que já tá acabando, mas ela tem um ciclo de você vai crescendo e aqui tem um delimitador que vira quase que arrogante. Sim. Eu não sei se todos, tem alguns que têm predisposição e eu digo que eu fui um deles. Então, só que depois que ela cruza e aí desce, e aí você começa a mudar isso daí. Aí você começa a ver que você não sabe tanto, aquilo que você sabe perante ao que existe é bem, bem pouquinho, aí entra um pouco que é servir. Então, muito do que você falou até muda meu amanhã, porque realçou coisas passadas, sabe? Sim, e assim, é clichê esse termo humilde, né? Você ouve muito hoje. Cara, mas isso aí é tudo que você vai fazer, você tem que ter humildade. Se você não for uma pessoa humilde, cara, você não vai, dificilmente você vai conseguir desenvolver. Porque se você não é humilde, você é o quê? Se você não tem humildade para reconhecer algo, ou para pedir ajuda, ou para levantar a mão e falar, opa, tô precisando de ajuda, alguém pode me ajudar? Ou levantar a mão e falar assim, ó, eu falhei. Boa. Mas por que eu sou assim? Porque isso me dá a oportunidade de olhar para o hoje e olhar para trás e falar assim, eu falhei. Me dá a oportunidade de olhar para amanhã e para falar assim, não vou fazer de novo. Quando você não tem essa Quando humildade, você não reconhece o erro, você não melhora. você vai olhar para frente e vai falar assim, eu errei no quê? Boa. Né? Então, eu acho que e a cozinha é isso aí, cara. Pô, Isso deu pra aí. gente dar uma viajada por dentro da cozinha. Eu acho que a gente finaliza com essa palavra para os técnicos, para as assistências técnicas e até para alguns clientes que possam estar vendo a gente, que a palavra-chave do podcast hoje é humildade, consistência, Consistência. Tem né? que ter. E estudo. Mesmo que, às vezes, não dentro de uma escola, mas às vezes sozinho no quarto, no celular, no notebook, mantenha-se estudando, lendo, pesquisando, querendo. Acho que é o que eu deixo hoje do podcast aí pra galera, é isso. Querer crescer, ou querer se manter, ou querer mudar de vida. Acho que isso é O querer é fundamental, né? Se você não quer, cara. nada Você não quer. acontece. Pode ter envolvimento de terceiros, a pessoa pode fazer o que. Pô, cara, eu vou investir em você, Rafael. Vou te pagar a melhor faculdade, vou te dar um emprego aqui. Cara, você vai falar assim, eu não quero dormir até meio-dia. Vai adiantar? Não Não vai dar vai. em Então o que você nada. falou, cara, é fundamental. É o querer. O cara que tá assistindo aí e fala, pô, eu quero ser técnico, saiba que ele vai passar por tudo isso e muito mais, que a gente só tá falando aqui o resumido, né? Mas tem muita história. Mas se tiver o querer, a consistência, a humildade, cara, ele tem tudo pra dar certo. Boa. E vamos trazer técnicos aí pra gente Sim. conversar, pra gente aprofundar um pouco mais. E aí a gente consegue, acho que, ter umas histórias legais, né? Porque eu acho que o que a galera quer ver mesmo, ouvir, saber, é as histórias, né, cara? Tipo. O William. Pô, você levou o Gabriel lá. O Gabriel falou um monte de coisa de macete na cozinha. Lá, tá. Eu falei, William, é isso, cara. Eu acho que a galera isso. quer saber, são essas histórias e a gente tá tentando trazer, é que a gente tem um pudor e um cuidado de não machucar, não magoar nenhuma empresa, não magoar ninguém. Então tem todo um trâmite por trás do podcast que a gente ainda tem que zelar. Mas com jeitinho a gente vai trazendo novidades aí para todo mundo. Exatamente. Thiago, para encerrar, eu queria te agradecer mais uma vez. Agora, nesse podcast diferente, né? Um bate-papo assim, eu acho que é bem mais tranquilo, porque a gente já se conhece um pouco, já temos uma liberdade, como você falou, desde 2015. Há 7 anos nos conhecemos, eu mexendo com forno rational, você com lavadora. E eu acho que casa muito com o que você falou, a humildade. Eu acho que se qualquer um de nós dois tivesse arrogância ali naquele momento, eu mexo com lavadora, eu que mexo com rational, a gente não teria... E aí, tudo bem, cara? E aí, tá no perrengue aí?
Eu acho que isso daí é a chave. Network, galera. Network, vai conversando, vai conhecendo, abre seu leque, para de ser esse cara que se acha melhor ou não. Vamos abrir essa... Vamos se conhecer, vamos bater um papo. E acho que foi assim que a gente começou essa amizade. E não fecha a porta, o segredo é não fechar a porta, pessoal. Tá na cozinha, cara, abre porta, se for sair pela mesma porta, deixa ela escancarada lá. Porque o mundo da cozinha dá muitas voltas. Legal. Muitas e é real. Real, você não falou do cara lá, pô, eu vou me formar engenheiro, o mundo vai dar a volta e olha hoje o que você se tornou. Não pra mostrar pra ele algo, mas pra você. Nosso maior adversário é a gente mesmo. Exatamente, e você mostrou isso, então assim, deu a volta. Né? Então esse mundo da cozinha, eu já vi várias coisas que aconteceu, tipo, cara, não vai fazer isso pra quê? Não faz, o mundo vai dar a volta, você vai precisar daquela pessoa, e aí? Como é que vai ser? Então, é isso, cara. Eu só tenho que te agradecer. Não é por hoje, também por hoje, né? Mas por 7 anos aí de convivência, de amizade. É uma amizade que é verdadeira, acho que sempre transparente. Sempre quando a gente conversa, um aprende com o outro, isso é muito legal. A amizade assim, pra mim, é sensacional. E você vê a essência. Qual que é a essência do Thiago e o Rafael? É a humildade de querer aprender um com o outro. Sempre. Pra mim é isso. Essa vontade. É, exatamente. Top, galera. Vamos aqui nessa aqui? Pode ser aqui? Qual? Essa aqui é aquela que você gosta bastante. Que tem essa daí é legal. Galera, assim a gente encerra mais um podcast. Espero vocês no próximo. Agradeço demais os minutos, a atenção e a paciência de vocês. E a gente encerra por aqui. Beleza? Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.